Shalom, shalom, amados. Vamos continuar, né? A aula passada nós falamos o que Cristo mandou a gente fazer, né? Que era fazer discípulo, e também vimos o que é ser um discípulo. Então, no resumo, o que é ser um discípulo, é, eu entendo que é aprender sempre para poder ensinar. Então, quem trabalha com discipulado sempre vai ter que estar estudando, aprofundando na palavra, buscando revelação para poder ensinar. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o poder do Espírito Santo em nós. As leis do Senhor são ativadas. Então, é no poder do Espírito Santo que nós conseguimos transmitir a verdade do Senhor. Porque a palavra diz em Isaías que as pessoas precisam ouvir a mensagem para depois elas crerem, né? Então, o nosso papel é sempre estar buscando revelação, buscando no Senhor, estudar a palavra, meditar e, se puder, fazer outros cursos, outros ensinos para poder ter mais clareza e assim estar pronto, preparado, né? E cada vez que a gente trabalha com uma pessoa, a gente aprende muita coisa. Então, com as necessidades daquela pessoa, a gente passa a ver que tem que estudar mais. Então, a gente busca, através daquilo ali, pegar aquele tema, né, que você não conseguiu explicar direito e estudar, né? Hoje, nós vamos falar de outro tema, continuando, né, dando continuidade àquilo que nós falamos, né? Então, nós já sabemos o que é ser um discípulo. E o que que nós devemos falar, né? Do que nós devemos falar para as pessoas? Então, aqui tem algumas perguntas, nós vamos ler Atos 2, se você quiser já pegar aí, já ficar pronto, Atos 2, do 22 ao 39. E tem umas questões aqui que esse texto vai tentar responder essas questões. A primeira questão é: qual é o centro da mensagem na primeira parte da pregação de Pedro em Atos 2, do 22 ao 36? A gente vai discorrer sobre isso aí. Quais são os pontos da vida e obra de Yeshua que Pedro proclamava? O que aconteceu no versículo 37, que a gente ainda vai ler? Qual é a resposta de Pedro para a pergunta daqueles homens? Quais são os três passos a serem dados na porta do reino? Do que devemos falar para fazer discípulo? Qual é a porta do reino? Qual é o caminho do reino? Então, são essas questões que Atos 2, 22 a 39 vai tentar responder, tá? Então, agora nós vamos começar a leitura e daqui a gente vai discorrendo sobre o que está sendo proposto nessa lição. Diz assim a palavra: Israelitas, ouçam essas palavras. E Yeshua de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sou, aqui ele está citando o Salmo 16, do 8 ao 11. Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até os dias de hoje. Mas ele era profeta
e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Yeshua, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. O Eterno ressuscitou a este Yeshua, e todos nós somos testemunha desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Yeshua, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Yeshua, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então, esse texto aqui é do 22 ao 39, né? Então, nós vamos trabalhar aqui porque nós, às vezes, não sabemos, né? Nós ficamos assim, confusos até como abordar, como falar, né? Porque quando Isaías fala, ele fala, como que vão crer se não há quem pregue, né? Então, nós precisamos nos qualificar, nos capacitar, sabendo que todos nós precisamos pregar o evangelho, mas existem pessoas que foram chamadas para o evangelismo. Essas pessoas, a unção que elas recebem para esse chamado é algo assim sobrenatural. É tipo 15 minutos que ela começa a falar dessas palavras sagradas, as pessoas começam a chorar, as pessoas começam pedindo para orar, se arrependendo, né? Eu já, pelo contrário, com o meu trabalho mais com libertação, com cura e também com discipulado, eu, para ganhar uma alma, acho que eu levo uns 2 anos, né? Porque eu só consigo, primeiro, desenvolvendo o relacionamento, a pessoa confiando, esperando a pessoa me perguntar, para poder eu ter ali uma abertura para falar, né? Mas é legal ser assim, porque nós aprendemos a interdependência entre todos os ministérios, né? O apóstolo tem o seu papel, o profeta tem seu papel, o evangelista tem seu papel, o pastor e o mestre. Quando uma igreja ela se move dessa forma, a igreja ela cresce e amadurece, não em números, mas ela cresce no poder do Espírito Santo. A multiplicação de salvação real mesmo, não é aquele inchamento de igreja, mas é uma conversão verdadeira. Então, nós precisamos, e o que a gente tem visto é que o evangelismo, em todo lugar que você vai, em toda igreja que você vai, as pessoas estão dentro da igreja, tendo seus cultos, ali, adorando, fazendo, mas as almas não estão se rendendo aos pés do Senhor. Então, nós precisamos revisar, né? Qual é a nossa posição no reino de Deus? Qual é o nosso chamado? Qual o propósito para o qual nós nascemos? Nós estamos desenvolvendo, desempenhando o nosso papel? Nós estamos buscando porque Deus dá como se fosse um grão de mostarda mesmo, quando ele coloca o dom em nós. É nossa responsabilidade desenvolver esse dom. É nós que temos que buscar, entender, buscar no Senhor a revelação da palavra. Irmãos, e não tem nada mais seguro do que nós confiarmos e estudarmos, meditarmos, esperarmos no Senhor a palavra dele, porque não tem erro. Quando nós colocamos a palavra do Senhor acima, à frente de qualquer coisa, nós não corremos tanto risco de estar enganados, né? Ou ser enganados. Então vamos para frente aqui. Qual é o conteúdo da mensagem de Pedro, né?
porque, e tem mais essa também, né? Cada um de nós carregamos uma palavra. Muitas vezes nós queremos ultrapassar, fazer e falar, levar uma mensagem que Deus não nos deu, né? No meu caso, o Senhor me deu a palavra dos princípios elementares da fé, que é isso que eu estou passando para vocês. Então, eu trabalho com a pessoa, vou trabalhando isso aí, chego a levar ela a ter uma noção de batalha espiritual, de entender sobre libertação, sobre cura, mas depois eu quero voltar, pegar outras pessoas e começar de novo. Porque essa é a palavra que eu carrego. E cada um de vocês tem uma palavra. Então precisa ter essa revelação. Porque senão a gente sai atirando com metralhadora para todo lado. E nós vamos correr o risco de não estar firmado naquilo que fomos chamados para fazer, fazer muita coisa, entrar no ativismo e não alcançar aquilo que é o nosso propósito. Então, basicamente, a mensagem de Pedro era dividida em duas partes. Pedro falava de Yeshua, sua vida e sua obra, né? Aqui no 22 a gente já leu, ele fala dos milagres, dos prodígios, das maravilhas. Está falando aqui do que Cristo fazia, né? A sua obra. No 23 ele vai falar da sua morte na cruz, mostrando que o Pai é que o entregou por amor a nós, né? Então, ele estava ali, foi colocado naquela condição porque o Senhor queria nos resgatar das trevas, da mão do diabo, porque nós já nascemos em pecado. Então, o diabo já tem toda a legalidade. Então, quando nós encontramos o Senhor, aí que nós vamos entender que antes nós estávamos no mundo das trevas. E ali o Senhor nos tira, né, com o entendimento da palavra e nos transporta para o reino do seu Filho. Isso é maravilhoso. Então, o que que nós ouvimos hoje? As pregações. Prosperidade, bênçãos, cura, mas nós, um evangelho fácil, né, de que tudo vai dar certo, vai ser maravilhoso, mas a Bíblia não fala assim. Ela fala da renúncia, que é o evangelho da cruz. É a morte, é morrer para mim mesmo, para que através de mim a vontade do Senhor se manifeste na terra. E a gente precisa todas as igrejas que estão focadas em continuar falando de Yeshua, da sua obra, falar da sua morte, da sua ressurreição, elas não têm muitos membros, porque as pessoas não querem ouvir esse evangelho. Elas querem ouvir evangelho que vai amaciar, que vai passar a mão, fazer carinho no seu ego. E as pessoas perdem a oportunidade, porque quando o Senhor nos confronta com a palavra, e nós entendemos que estamos errados e nós nos consertamos e nós entendemos que a nossa vida aqui tem um propósito, a gente vai ter os benefícios. Mas primeiro eu preciso morrer. Então, muita gente não consegue se firmar, porque não tem uma base, não tem uma estrutura, não tem fundamento, não tem alicerce naquilo que os apóstolos pregaram, naquilo que eles aprenderam de Yeshua, na mensagem que foi deixada para ser falada. Aí, no versículo 24 a 32, ele vai explicar sobre a sua ressurreição e vai provar, né, através do que Davi, né, através do profeta, né, Davi, fala ali no 24 ao 32, e ele também dá testemunho dele mesmo, né, que viram a Yeshua ressuscitado, porque depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias aparecendo. E ele apareceu para as mulheres, ele apareceu para os discípulos, aquele que não confiou pediu para colocar a mão na ferida da mão. Então, ele estava provando que ele ressuscitou, e por isso ele tem essa autoridade. E nós recebemos também. Do 33 ao 35, ele fala da exaltação de Yeshua. Irmãos, esses passos todos que Yeshua veio, porque o Pai mandou, ele obedeceu, fez tudo, depois ele foi para a cruz
venceu ali tudo que tinha que vencer, se entregou por nós, foi ao inferno, venceu a morte, o pecado de Satanás e foi exaltado. E antes, né, de ser exaltado, ele passou 40 dias dando testemunho de que ele era Deus. Então, nós precisamos ter isso muito claro para poder, quando a gente for falar com as pessoas, eu fico até empolgada. Quando eu começo a falar disso, vai me dando uma alegria, vai me dando assim um êxtase, porque eu falo assim, meu Deus, que essa pessoa entenda dessa forma, que ela receba isso e ela comece a entender que aquele buraco, aquele vazio que há nela, ele vai ser preenchido pelo próprio Eterno. Porque nós nascemos com esse vazio. E quando nós procuramos religião, quando nós procuramos qualquer outra coisa que não o Senhor, de conhecer a Yeshua e recebê-lo na nossa vida, irmãos, nada vai satisfazer. Nada, 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 nada. Não é problema com trauma de pai, não é problema com mãe, não é problema de abuso, não é problema de nada. Tudo isso pode ser tratado e pode ser vencido, mas é só mesmo se enchendo de Yeshua através da palavra é que nós vamos sentir plenos. Vai acontecer problema? Sim. Eu vou ficar doente? Sim. Vai acontecer muita coisa com a minha família? Sim. Mas dentro de mim eu tenho aquela paz que excede todo entendimento. E eu posso ficar aflita por um minuto, mas depois eu lembro do que o Senhor falou. E ali eu vou tomando posse. E o Senhor vai fazendo. E é uma escola que chega um ponto, tem hora que você fala, eu falei várias vezes, né? Será que não vai acabar esse sofrimento? Será que isso não vai, essas lutas não vão passar? Mas passa, irmãos. A escola do eterno, para nos fazer crescer e amadurecer, dói. Mas quando você chega no nível onde o Senhor já conseguiu uma evolução na sua vida, fica mais fácil. As coisas de fora, elas não te atingem tanto. Mas isso precisa de entrega, de aceitar que para crescer vai doer. E eu preciso me expor a esse crescimento na presença do Senhor. A proclamação sobre Yeshua, sua vida, morte, ressurreição, exaltação e senhorio é o que vai produzir fé no coração daquele que ouve. Então, o que eu estou dizendo? Nós, nas lições passadas, falamos separadamente da vida, da morte, da ressurreição, da exaltação, do senhorio conquistado, o nome que está acima de todo nome. Então, é você ter isso tão firmado em você e você transmitir no poder do Espírito Santo que vai fazer a diferença. Ninguém vai poder experimentar o novo nascimento se não for pela fé no Cristo ressuscitado. E lá, ali atrás, ele dá prova no versículo 24 a 32 que ele ressuscitou, né? Tanto através das palavras de Davi, como também do próprio testemunho, que ele ficou ali para as pessoas tocarem nele. Então, essa proclamação não pode ser de uma forma acadêmica, formal, preocupado com a oratória. Não, irmãos. Deve ser simples, deve ser com autoridade, com a unção do Espírito Santo. Porque a autoridade, ela só é nos dada naquilo que já vencemos, naquilo que já temos de revelação. Isso nos dá autoridade. Então, a autoridade não é alguém derramar um óleo e pôr a mão sobre nós e falar alguma coisa. Ou porque eu fui chamada para isso ou para aquilo. Não. A autoridade é tudo que eu já vivi e venci no Senhor, é que eu tenho autoridade naqueles pontos que eu já venci. Mas eu tenho N pontos que ainda não venci, que ainda estou no processo, e o Senhor coloca prova na minha vida para ver se eu aprendo. E às vezes eu falo para o Senhor, né? Eu falo, Senhor, mas tu tem paciência comigo, hein? Que pensa no ser humano difícil, resistente com muitas coisas. Mas o Senhor, o dia que eu falei, eu me entrego, sem retorno e sem reserva. Eu assino uma procuração em branco para o Senhor fazer o que tiver que fazer para eu ser aquilo que o Senhor projetou lá na eternidade. Irmão, essa oração eu fiz muito tempo. Eu ia fazendo sem medo, sabe? Porque muitos têm medo de fazer essa oração. Ah, mas Deus vai me colocar na prova. Amém. Que Ele coloque mesmo. Mas Ele diz
que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século, não importa qual é a prova, ele vai estar junto. Ele diz que ele ordena os anjos em nosso favor, então terão anjos ali batalhando por nós, pela nossa família, cuidando, guardando. Mas eu preciso me entregar, eu preciso querer, porque, irmãos, isso que eu vou buscando no Senhor, eu vou me enchendo cada vez mais de fé. Então, eu não fico um ano sem ler a Bíblia toda. O Novo Testamento eu vou ler pelo menos 3 vezes. Parece que tem coisa, mas eu nunca vi isso na Bíblia. Já tinha lido, irmãos. Mas naquele momento eu não precisava daquela palavra, ela não foi revelada para mim. Mas quando eu precisar, ela vai vir para mim como se eu nunca tivesse ouvido aquela palavra, não tivesse lido aquela palavra. Então, eu me encho, eu busco a transformação, o crescimento, e aí, com essa fé e com o poder do Espírito Santo, eu consigo transmitir a fé para as pessoas que vão nos ouvir, ou vai me ouvir ou vai te ouvir. Pedro fala a eles o que devem experimentar na entrada do reino de Deus. Vamos ver aqui o versículo 37, o que que ele fala. Quando os que ouviram Pedro deram crédito à sua palavra e temeram, Pedro então lhes deu a segunda parte da mensagem. Então, o que que quer dizer isso aqui? Que não podemos avançar, né? E eu digo porque quando eu trabalhava, eu ensinava na igreja, é, eu ficava 4 meses trabalhando só redenção, justificação, regeneração e santificação. 4 meses. São, assim, temas pequenos, fácil de entender. Mas eu não ia para outra palavra até que isso ficasse fundamentado, até que todos que estavam ali tivessem facilidade para transmitir aquilo com as suas próprias palavras. Cada um vai transmitir da sua forma. Aí depois eu ia falar de outras coisas, depois eu ia acrescentando o ensino, mas eu não devo prosseguir. Então, Pedro aqui fala que depois que ele ensinou tudo isso que a gente está falando aqui, da obra, da vida de Yeshua, é que ele vai prosseguir. Então, na primeira parte, Pedro falou do que Yeshua fez. Aí, na segunda parte, que é do 37 em diante, ele vai falar do que Yeshua quer que nós façamos, que é a segunda parte da mensagem. Então, muitas vezes, nós vamos ficar um tempo com a pessoa, até que ela compreenda. E tem mais, ela precisa sentir confiança em você. Porque muitas vezes as pessoas já vêm de tanta crítica, de tanta coisa ruim, que elas ficam com medo de fazer pergunta e a gente pensar que elas são ignorantes, que elas não aprendem, que, nossa, mas isso é tão simples, ela não entende. Não, mas nós que já passamos todo esse processo, nós sabemos que cada ser humano tem a sua forma de aprender, tem o seu processo de desenvolver o conhecimento. Então, por quê? Eu entrego ali uma informação da palavra, mas o conhecimento revelado vai acontecer dentro dela. Então, a minha obrigação é passar com simplicidade, com clareza, com propriedade. A pessoa tem que saber que eu sei do que eu estou falando, e não com as minhas palavras, mas sempre ter a palavra, a Bíblia, e, de preferência, pedir para a pessoa ler. Pedir para ela mesma abrir a Bíblia, ela fazer a leitura, vai explicando versículo por versículo. Às vezes é importante ela entender sobre o contexto ali do livro que você está trazendo, aquela mensagem de Cristo, né? Vamos supor que você esteja trabalhando os 4 evangelhos. Então, é muito importante. Irmãos, quem se dispõe a discipular tem que entender que é um eterno aprendiz. Sempre, sempre tem que estar aprendendo. Porque nós vamos discipular pessoas de todos os tipos. E tem pessoa que não dá para você falar só de umas coisinhas de uma forma simples. Ela não vai aceitar. Ela está tão enraizada com tanta coisa do mal que você também tem que ter conhecimento para ter as estratégias corretas para poder estar falando. Então, eu sei que discipular é algo sobrenatural, é maravilhoso. Pedro respondeu: arrependei-vos.
e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando você aceita Cristo e batiza, o dom já vai ser, esse dom do Espírito, o Espírito Santo em você, já vai estar no seu espírito, é automático. Então, nós entendemos isso, recebemos. Agora, dons espirituais é outra coisa. Depois que eu tiver totalmente fundamentada, que eu tiver com entendimento, aí sim, aí eu vou entender qual é o meu chamado. Cada chamado tem o dom necessário para que ele seja trabalhado, né? Então, muitas vezes, esses dias uma pessoa perguntou: eu posso pedir o dom de visão aberta? Eu falei, irmão, primeiro você precisa saber qual o propósito de Deus para você dentro do corpo de Cristo. Porque os dons são para isso, para edificação do corpo de Cristo, para amadurecimento do corpo de Cristo. Você sabe o propósito? Você sabe o seu chamado? Se você sabe o seu chamado, invista no seu chamado, porque o dom, ele já vai vir para aquele tipo de chamado. O dom já está ali com o chamado. Então, eu não preciso. O que que eu preciso pedir para os últimos dias? Dom de discernir os espíritos. Isso é um dom fundamental, que eu creio que dom de profecia, dom de falar em línguas e dom do espírito, todos podem ter. Todos que buscar vão ter. Mas eu creio que no momento que nós estamos vivendo, não há dom mais importante do que o discernir os espíritos.